Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos fazer a leitura e vamos comentar também o informativo de jurisprudência número 756 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no material comentado pelo professor Márcio Cavalcante, do site Dizer o Direito. Bom, pessoal, vamos seguir aqui com a nossa leitura dos informativos, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de fazer a leitura integral deles, eu vou lendo os informativos mais importantes e apenas aí o início do tópico dos informativos com menor relevância. Mas esse material é um material gratuito e disponibilizado publicamente no site Dizer o Direito, do professor Márcio Cavalcante. Então, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá. O site do professor Márcio Cavalcante é bem legal porque ele traz todos os informativos de jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, de forma comentada, exemplificada. Traz também artigos sobre pontos mais importantes, dos informativos e também revisões de jurisprudência destinadas a alguns concursos específicos, entendeu? Então, às vezes, para um concurso de uma procuradoria ou de algum ministério público, em alguns concursos ele faz aí esse material de revisão de jurisprudência, contendo aí todos os temas mais importantes mesmo das jurisprudências que podem cair naquele concurso. Tá ok? Então, feitos todos esses esclarecimentos, vamos começar aqui a nossa leitura comentada de direito administrativo. Intervenção do Estado na propriedade privada, servidão administrativa. É cabível a avaliação pericial provisória como condição à emissão na posse nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 3.365 de 41, quando não observados os requisitos previstos no artigo 15, parágrafo 1º do referido diploma. Bom, pessoal, aí aqui temos, o detalhamento desse informativo. Em regra, nos termos do caput do artigo 15 do Decreto-Lei 3.365 de 41, para haver emissão provisória na posse, o ente público interventor deve cumulativamente: linha A, alegar urgência, e a linha B, depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar, inclusive, a complementação da oferta inicial. A emissão provisória na posse pode ser feita sem oitiva do proprietário e sem avaliação prévia, desde que seja depositado o preço oferecido, sendo este superior a 20 vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU. B. Seja depositada a quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, se o preço for menor. C. Seja depositado o valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do IPTU, caso tenha havido atualização no ano fiscal imediatamente anterior, ou D. Se não tiver havido essa atualização, o juiz fixará o valor a ser depositado, tendo em conta a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. Princípios administrativos, autotutela. É possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, evidenciada a violação direta do artigo 8º do ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei nº 9.784 de 99. Bom, pessoal, vamos fazer a leitura aqui deste pequeno detalhamento, sobre esse tema aqui, porque já foi um assunto apreciado tanto nos informativos número 668 quanto 744 do STJ. Então, vamos ver aqui o que ele diz. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria número 1104 de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. No mesmo sentido, aqui temos outros julgados, Temas diversos. A OAB está submetida ao disposto no artigo 8º da Lei nº 12.514 de 2011, apesar de sua natureza sui generis. Bom, pessoal, este é um julgado muito importante sobre as anuidades cobradas pela OAB.
Então, vamos ver aqui o que ele diz. O volume de inadimplência nos conselhos profissionais é muito alto, o que fazia com que fossem ajuizadas anualmente milhares de execuções fiscais, a maioria referente a pequenos valores, abarrotando a Justiça Federal. Além disso, o custo do processo judicial muitas vezes era superior ao crédito perseguido por meio da execução. Realmente, gente, só um comentário aqui, o processo judicial é bastante caro, né? Se nós pararmos para analisar os salários dos serventuários da justiça, juízes, todos os envolvidos, né? Fora outros custos, né, de manutenção aí, então, às vezes é necessário esse filtro, principalmente em localidades em que a Justiça Federal aqui, né, no caso em questão, tem poucas varas, né? Realmente, em algumas áreas, algumas regiões do país, tem pouquíssimas varas da Justiça Federal, então, às vezes, aí um processo simples vai levar muitos anos, né? Então, é uma forma de desafogar a Justiça Federal. Mas seguindo aqui com a leitura. Pensando nisso, o legislador editou a Lei nº 12.514 de 2011, trazendo uma restrição de valor para que o Conselho possa ajuizar a execução fiscal, cobrando as anuidades em atraso. Veja a redação do artigo 8º, que foi recentemente alterado pela Lei nº 14.195 de 2021. Artigo 8º. Os conselhos não executarão judicialmente dívidas de quaisquer das origens previstas no artigo 4º desta lei, com valor total inferior a 5 vezes o constante do inciso 1 do caput do artigo 6º desta lei, observado o disposto no seu parágrafo 1º. Artigo 6º. As anuidades cobradas pelo Conselho serão no valor de: inciso 1. Para os profissionais de nível superior, até R$ 500. Parágrafo 1º. Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou pelo índice oficial que venha substituí-lo. A OAB está submetida ao disposto no artigo 8º da Lei nº 12.514 de 2011, legislação que rege todos os conselhos profissionais, sem distinção. Apesar de a OAB possuir natureza sui generis, não deixa de ser um conselho de classe. Isso aqui é até uma informação muito importante para a prova, porque dependendo da prova, do concurso, ou às vezes até mesmo alguma prova, né, alguma questão da OAB, pode cair aí sobre essa questão da natureza da OAB, porque já foi muito debatida na jurisprudência. Até que se chegou ao consenso, né, ou ao entendimento, melhor dizendo, de que é um conselho de classe de natureza sui generis. Mas aqui, como esse julgado diz, né, esse julgado comentado pelo professor Márcio Cavalcante, não, mesmo que tenha natureza sui generis, não deixa de ser um conselho de classe. Então, seguindo aqui com o direito civil, prescrição. Se o autor alega que a celebração do contrato lhe causou prejuízos porque a outra parte praticou o ilícito concorrencial, o prazo prescricional de 3 anos se inicia com a celebração do ajuste. Vamos deixar aí esse julgado aí, ó, disponível para quem preferir fazer a leitura, né, mais detalhada. Lembrando que está gratuito e público também no site do professor Márcio Cavalcante. Então, seguindo aqui com alimentos, bem importante importante também para a vida prática, né? Principalmente de quem advoga, além da alta incidência em provas de concursos. Importante, assunto já apreciado no informativo 744 do STJ, tá bom? Então, é possível acumular pedidos de prisão e de penhora na mesma execução de alimentos. Agora, vamos ver aqui os julgados. Na cobrança de obrigação alimentar, é cabível a acumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra qualquer tumulto processual. Também é admissível a acumulação em um mesmo processo de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos atuais, sob a técnica da prisão civil, e alimentos pretéritos, sob a técnica da penhora e da expropriação. Apesar desses informativos, esse é um entendimento que eu já vi há vários anos em processos cíveis, mas fica aí fixado para quem não conhecia aí essa curiosidade. Direito empresarial, marca.
É possível o uso da expressão paralímpico por instituto com atividades voltadas à inclusão social de pessoas com necessidades especiais e ao incentivo às práticas esportivas, quando ausentes fins comerciais. Mais um julgado aí que eu vou deixar para a leitura de vocês, tá ok? Direito processual civil, honorários advocatícios. Se a sentença foi prolatada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios deverão seguir as regras do Código de Processo Civil de 73, ainda que essa sentença seja reformada já na vigência do CPC de 2015. Bom, pessoal, aqui não foi marcado como importante, mas eu gostaria de fazer um breve comentário. Via de regra, as regras de direito processual são imediatamente aplicadas ao caso concreto, né? Então, via de regra, já seguiria a aplicação da regra aí do Código de 2015 nos atos que seguiram aí a sua vigência, entendeu? Que se seguiram a sua vigência. Porém, aqui, por que esse julgado se torna importante? Porque ele diz que se a sentença foi proferida na vigência do CPC de 73, né, e o recurso foi julgado no CPC de 2015, falando aqui especificamente dos honorários advocatícios, não vai se aplicar o CPC de 2015. Apesar dessa regra, de que em regra, vamos dizer assim, né, apesar de ficar um pouco redundante essa forma de dizer, mas de que deveria se aplicar vamos dizer assim, a nova norma, né, de forma imediata. Mas ficou esse aqui o entendimento do STJ, é possível que tenha sido porque em uma eventual reforma, né, você estaria dando um regramento diferenciado para ambas as partes, né, e não é isso que o direito visa, ele visa colocar as partes em igualdade, visa a isonomia e tudo mais. Então, se para uma parte se aplica em um regramento do CPC de 73, quanto aos honorários advocatícios, e numa eventual reforma do recurso, que pode ocorrer mais adiante, se aplica um outro regramento, você está colocando em desigualdade as partes. Então, foi esse o entendimento do STJ, especificamente quanto a essa situação. Por isso que foi importante comentar. Foge um pouquinho a regra do que a gente geralmente vê em mudanças de normas de direito processual, de cunho processual, né? Então, fica aí registrado esse comentário. Cumprimento de sentença. Se a parte executada faz o depósito da quantia cobrada e afirma que não se trata de cumprimento voluntário, mas sim de garantia do juízo, caso a impugnação seja julgada improcedente, ela terá que pagar multa e honorários. Bom, pessoal, antes de iniciar a leitura aqui, vamos só entender a lógica disso aqui. Os benefícios, né, que a lei processual ela dá para o pagamento aí voluntário é justamente para evitar todo um processo, evitar toda uma coisa, toda aquela situação, né? Vamos dizer assim, você economiza aí tempo, você economiza recursos, você economiza um monte de coisa, então é uma forma de você estimular a parte em tese devedora, a princípio devedora, a fazer aí o depósito voluntário, né? E encerrar assim o processo. Agora, se ela depositou dizendo que não é um cumprimento voluntário da obrigação, mas sim uma garantia do juízo, e faz toda uma impugnação, segue todas aquelas questões, então já não teve economia nenhuma aí, né? Então, se for julgado improcedente, vai incidir multa, vai incidir honorários normalmente. Então, só fazendo esse comentário aí, porque às vezes é mais fácil compreender o sentido, né, do julgado até pra gente gravar mesmo para uma eventual prova. Então, é importante, a multa e honorários advocatícios a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 do CPC de 2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. No caso concreto, a parte devedora efetuou o depósito da quantia, mas manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava do cumprimento voluntário da obrigação. Por esta razão, sendo julgado improcedente a impugnação, o débito exequendo deve ser acrescido
das penalidades previstas no artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015. Penhora. A penhora de cotas de fundo de investimento não confere automaticamente ao exequente a condição de cotista desse fundo, não sujeitando-se aos riscos provenientes dessa espécie de investimento. Bom, pessoal, então vou ler aqui só o final deste comentário aqui, feito pelo professor Márcio Cavalcante. E aí fica aí a íntegra aí do julgado comentado aí para quem quiser fazer a leitura. Mas, aqui o que ele diz no final? Enquanto não operado o resgate ou a expropriação final das cotas de fundo de investimento penhoradas, pode acontecer duas situações. Primeira, as cotas do fundo se desvalorizam, então surge para o exequente o direito de requerer a complementação da penhora, na linha do que prevê o artigo 850 do Código de Processo Civil. Ou então, 2. As cotas do fundo se valorizam. No momento do efetivo adimplemento, deverá ocorrer a exclusão da importância que superar o crédito exequendo, atualizado e acrescido dos encargos legais. Ou seja, gente, isso aqui é só uma penhora, ainda não houve nenhum ato de expropriação, ainda não houve nada. Então, não é o valor do momento da penhora que vai ser considerado, mas o valor ali do momento em que elas vão ser ou expropriadas ou qualquer coisa nesse sentido. Tá ok? Então, em resumo, o devedor que permanece sujeito aos riscos, né, desse tipo de investimento, ou de uma valorização ou de uma desvalorização, até que seja conferido algum fim, até que a dívida seja paga, até que tudo isso aconteça. Então, seguindo aqui com as nossas leituras. Processo coletivo. Muito, muito, muito importante. Baixa aí esse material, grifa o seu material, porque essa parte aí é bem importante. É de 5 anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Importante, assunto já apreciado no informativo 671 do STJ. No âmbito do direito privado, é de 5 anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Tema 515. Bom, pessoal, por que eu disse que é tão importante? Ações civis públicas são coletivas, né? Por exemplo, uma ação civil pública coletiva que versa sobre um determinado direito individual homogêneo. É um direito individual que várias pessoas têm, né? São ligadas aí por uma situação, uma circunstância e tudo mais. E quando sai uma sentença, cada uma dessas pessoas pode executar a parte que lhe cabe, né? Nessa sentença que foi proferida. Então, elas vão ajuizar execuções individuais dessa sentença. Para isso, também tem um prazo prescricional. E qual é esse prazo? De 5 anos aqui, conforme julgado aqui do STJ, tá bom? Então, até para a vida prática, isso é bastante importante. Procedimentos especiais. O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas enseja o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Mais um julgado para a leitura de vocês. Direito Penal. Lei Maria da Penha. O requerido autor da violência não será citado para contestar o pedido de medidas cautelares dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Importante, as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha têm natureza de cautelares penais, não cabendo falar em citação do requerido para apresentar contestação, tampouco em possibilidade de decretação da revelia, nos moldes da Lei Processual Civil. Bom, pessoal, bem simples aqui a Lei Maria da Penha. Um exemplo rápido, prático, né, para vocês. O fulano cometeu uma violência contra a ciclana, né? A ciclana foi na delegacia, né, representou aí, né, a situação para o delegado e pediu também medidas protetivas. As medidas protetivas visam aí resguardar a integridade física, né, emocional e todas essas coisas da vítima. Então, aqui, ó, tem natureza cautelar penal,
essas medidas protetivas, né, que podem ser deferidas. O delegado vai pegar aí esse termo de declaração, vai formalizar, né, um pedido aí, pode ser o delegado ou pode ser outra autoridade, isso aqui é só o nosso exemplo. Vai formalizar um pedido de concessão de medidas protetivas para o judiciário. O judiciário vai conceder, mas isso não é uma ação civil para todos os seus fins, né? Vamos dizer assim, vai citar para contestar um pedido, vai ser revel, vai ser nada. Não, o papel do fulano que cometeu a violência é não descumprir as medidas protetivas. Apenas isso, tá ok? Então ele vai ficar ciente e vai respeitar o que foi decretado aí na decisão judicial. Próximo julgado também sobre a Lei Maria da Penha, que diz o seguinte: é ilegal a fixação ad eternum de medida protetiva, devendo o magistrado avaliar periodicamente a pertinência da manutenção da cautela imposta. É claro, gente, o nome já é medida protetiva de urgência, né? Então é uma situação urgente, situações urgentes, elas têm aí, em regra, um prazo final, né? Então, há magistrados que fixam um prazo de 180 dias, né? E se a mulher, né, vamos dizer assim, a vítima, se a vítima não comunica aí uma situação de nova ameaça, aí nesse período é arquivado o processo, tem outros que fixam 90 dias, de acordo com o magistrado, mas não dá para fixar ad eternum, né? Até porque é uma questão de urgência, até porque, vamos dizer assim, eternamente uma situação dessa, o requerido, ele também aí sofre uma limitação aí nos direitos de liberdade de ir e vir, porque tem algumas medidas que fixam aí a impossibilidade de se aproximar da vítima até tantos metros e etc. Então, por isso que tem que ir avaliando mesmo o caso concreto periodicamente, conforme foi decidido pelo STJ. Aí quem quiser ver aí com mais detalhes, está disponível no material. Direito processual penal, provas. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. Aqui, resumindo o que ele comentou, que o testemunho policial, ele é uma prova testemunhal. Então, ele não pode ser supervalorizado, sobrevalorizado, com o argumento de que o policial goza de fé pública. Ali ele não está agindo como um servidor público, redigindo documento ou em um ato com fé pública. Ele está sendo uma testemunha, prova testemunhal como qualquer outra. E também não pode ser subvalorizado, né, com a justificativa de que a palavra não é confiável, de que ele teria algum interesse. Ele está fazendo o trabalho dele como policial, é isso. Então, também não pode ser desconsiderada aí para fundamentar uma condenação, né? Então, vai ser analisada aí de acordo com a prova dos autos e como uma prova testemunhal normal, como se não fosse policial, né? Só para complementar aí o entendimento. Execução penal. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional. Importante, a Lei nº 13.964, de 2019, pacote anticrime, incluiu a linha B no inciso 3 do artigo 83 do Código Penal, com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há faltas graves nos últimos 12 meses. Contudo, isso não significa que a ausência de falta grave no mencionado período seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo juízo das execuções penais para aferir fundamentadamente o mérito do apenado. Desse modo, aí é legítimo que o julgador fundamente o indeferimento do pedido de livramento condicional em infrações cometidas há mais de 12 meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na linha A do artigo 83 do inciso 3 do Código Penal, o qual determina que esse benefício será concedido apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena. Então, em resumo, pessoal, o fato do camarada aí, não ter cometido nenhuma falta grave nos últimos 12 meses, não gera para ele um direito subjetivo aí
ao livramento condicional. Tem outras coisas que vão ser analisadas, inclusive o que está na linha A do artigo 83, do inciso 3 do artigo 83 do Código Penal, que diz que também precisa ser analisado aí o bom comportamento durante a execução da pena. Então, uma infração que foi cometida antes desses 12 meses pode ser considerada aí para negar o livramento, né? Todos os requisitos têm que ser analisados aí conjuntamente, né? Não é apenas um, que daí vai anular o outro. Não, é tudo um conjunto. Então, passando para direito tributário, restituição do indébito tributário. É possível assegurar na via administrativa o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança. O rapaz pagou aí um valor que ele não devia de tributo, né? Pediu a restituição desse indébito, desse valor que não era um débito, desse indébito tributário. Ele pode fazer esse requerimento aí tanto na via administrativa quanto na via judicial, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui ele deu os exemplos na linha A e B, nos tópicos A e B, melhor dizendo. Pela restituição do valor recolhido, isto é, quando o contribuinte se dirige à autoridade administrativa e apresenta requerimento de ressarcimento do que foi pago indevidamente a maior. Ou também compensação tributária, né? São formas aí dele fazer esse pedido. Também ele pode pedir aí pela via judicial. Aqui no exemplo do caso tratado, impetrou o mandado de segurança. Na decisão aí do mandado de segurança, o juiz, é possível que a decisão declare que o contribuinte terá o direito de obter a devolução, né, a compensação tributária ou a restituição do indébito na via administrativa. Por quê? Ele já poderia inicialmente ter requerido aí essa restituição na via administrativa. Ele foi pela via judicial, então pode ser que o juiz decida que ele... você tem o direito, então vai lá e busca sua compensação, busca sua restituição na via administrativa. Então, tudo certo, tá? Então, só para fixar bem, vamos só ler ali o iniciozinho do tópico mais uma vez. É possível assegurar na via administrativa o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança. Pode haver aí essa mescla, vamos dizer assim. E nosso último julgado aqui desse informativo trata de ICMS. O entendimento do STJ de que o crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não foi alterado pela Lei Complementar número 60 de 2017. Importante, e aqui diz para comparar com o informativo 618 do STJ. Não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não tendo a Lei Complementar 60 de 2017 aptidão para alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao princípio federativo. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura comentada deste informativo. Comente aí o que você achou, tá bom? E caso tenha ficado com qualquer dúvida, esse aqui é meio que um resumão aí. Esse é um informativo versão resumida e eu ainda dei mais alguma enxugada, foquei em alguns pontos, deixei alguns pontos para vocês realizarem a leitura. Então, caso tenha ficado qualquer dúvida, nesse mesmo site que eu comentei, o Dizer o Direito, o professor Márcio Cavalcante também disponibiliza a versão mais completa. É inclusive esse o nome da versão completa dos informativos, que ele traz mais detalhamentos, mais exemplos, eles esmiuça bem mais aí os informativos. Então, às vezes, para algum tópico que ficou na dúvida, que quer dar uma olhada melhor, também tem essa opção, tá? As duas ali no mesmo link. Vai ter a versão resumida e vai ter a versão completa. E fica a critério de vocês. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima!